Finalizamos o primeiro período falando o que temos de fazer para ser salvos. Primeira coisa é dar as costas ao pecado e confiar no Salvador. Por que confiar nele? Porque nós não conseguimos abandonar. Nós, por nós mesmos, não conseguimos abandonar o pecado. Nós gostamos do pecado. Porque o pecado é bom. O pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, a gente não cometia. Quem já enfiou o dedo na tomada? Tomou choque. Ingrid, se eu falar para você, coloca o dedo na tomada para tomar choque, você vai colocar? Não. Por quê? Porque choque não é bom. Então o pecado é bom. E nós temos que entender sempre que Jesus Cristo, ele cumpre duas condições, que nós já falamos no intervalo, antes do intervalo. Ele é nosso Salvador, mas ele também é nosso Senhor. Pessoas cristãs, elas gostam de ter Jesus Cristo como seu Salvador, mas não querem Jesus Cristo como Senhor. Ninguém vai controlar minha vida, então você não tem o Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Acho que é Aisla, né? Você já leu? Não. Atos 3, 19. Atos. Helena. Senta aí, Helena, você chegou. Está muita movimentação, tá, gente? Vamos acalmar o coração. Eu sei que comer um pouco de bolinho aqui, aquele chocolate, dá uma atiçada aqui de criança, entendeu? Mas acalma a cafeína aí. Vai lá, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 16,31. Não é agora é o Nicolas. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nem todo mundo é salvo da ira de Deus só porque Cristo morreu pelos pecadores. Então, o sangue do Cordeiro não é sobre a vida de todos. E aí é um princípio legal que eu sempre falo para as pessoas. Se Jesus Cristo, ele morreu por todos, então todos têm os seus pecados perdoados. Se todos têm os seus pecados perdoados e a pessoa vai para o inferno, ela vai estar no inferno sem motivação nem condenação nenhuma. Então o sangue do Cordeiro ele não é sobre todos. Isso é uma realidade. O sangue do Cordeiro é sobre muitos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente tem que entender isso. Há uma condição que precisamos satisfazer-nos para sermos salvos. Vamos tentar mostrar que essa condição descrita aqui como arrependimento e fé e conversão, e que conversão é nada menos do que a criação de um cristão que busca o prazer. E a gente vai voltar naquela ideia que a gente já falou, que aí eu volto na pergunta dos reis lá atrás, no primeiro período. Então eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo aquilo que eu quero. Se eu fazer aquilo que eu quero, ele vai trazer tristeza ao meu Senhor e vai trazer problema para mim também. Será que eu tenho prazer em servir esse Deus? Eu acho que talvez o exemplo mais próximo que a gente possa ter em relação a isso é o casamento, o matrimônio. Porque dentro do matrimônio são duas pessoas diferentes, com expectativas diferentes, ânsias diferentes, vontades diferentes e que têm que conviver juntos. Quando tem a união desse casal, que se Deus assim o permitir, e a Aisla me ajudar bastante, o Nicolas semana passada ele já ganhou o meu amor, né? Ele me deu 3 Ferreiro Rocher, mas a Aisla ainda está... Já 3 hoje está no Cacau Show. Entendeu? Porque diferente da figura divina de Deus, eu sou comprável. Eu tenho que lidar ainda com esse meu pecado. Né? O que é conversão? Como que eu sei se eu estou convertido? Tem um livro muito interessante lá na CEBI, que é do pastor Ayrton, que fala a certeza da salvação. De repente um dia desse a gente para meditar nesse livro, é um livro bem fininho,
em que fala de algumas coisas que você consegue identificar, não como certeza verdadeira, certeza, porque certeza vai ser no dia do juízo, quando o Senhor falar, entra no gozo do seu Senhor. É ali que você vai ter a certeza plena. Tá? Mas nós podemos, nas nossas vidas, ou na vida dos nossos entes queridos, verificar se a pessoa é salva ou se não é salva. Tá? Você consegue ver nas atitudes das pessoas, nas orações das pessoas, no jeito de agir. Então eu estou atendendo uma pessoa, missionário, que tem problema de ideação homossexual. O que é isso? Nós temos 3 estágios dentro do homossexualismo. Nós temos pessoas que têm trejeitos, tá? Mas você não vê a pessoa vendo pornografia ou não vê desejando o outro sexo nem nada. Você tem uma condição que chama ideação. Ideação é o quê? Eu tenho desejo de, mas não faço. Então essas pessoas, elas veem pornografia homossexual, que é o exemplo que eu estou dando, tem alguma atração para aquela situação. E tem as pessoas que praticam. Então vamos dizer que são 3 níveis. Eu estava conversando com a dela fora, estou cuidando também de uma criança que ela tem 6 anos e ela tem ideação homossexual. A mãe me mandou uma mensagem esses dias aí dizendo que pegou no celular do marido dela, o menino estava mexendo e estava lá vendo pornografia. 6 anos. 6 anos. Então a gente vê que tem essa condição de que a pessoa está numa ascendência pecaminosa e a gente tentar desconstruir essa condição. O que é conversão? Conversão é você começar a olhar para essas situações e você começar a tentar mudar. Não quer dizer que a coisa ela vai mudar automaticamente. Esse missionário, essa pessoa que trabalha com missões, que tem esse problema de homossexualismo e pornografia, quando eu converso com ele faz presencial e online, as orações dele são orações totalmente contritas. Eu sinto a presença do Espírito Santo naquela oração, e eu sei que aquele homem, apesar da luta dele, que é pecaminosa, ele é salvo em Cristo Jesus. Ele está lutando contra. Nós temos que entender que salvação, ela não está atrelada à mudança total de comportamento. Está atrelada em um processo de mudança que é muito diferente. E nós temos vivido muitas vezes sobre o jugo de que para que nós sejamos conhecidos ou entendidos como cristãos, nós temos que ter uma total transformação das nossas vidas. Isso não existe. Se eu não tenho problema com mentira, eu posso ter problema com alcoolismo. Se eu não tenho problema com alcoolismo, eu posso ter problema com drogas, ou pornografia, ou fofoca. E apesar de nós normatizarmos, considerarmos como normal alguns pecados e outros não, para Deus todos eles são passivos do inferno. E é algo que nós temos que mensurar e ajudar essas pessoas nessas mudanças. Então quando você vê uma pessoa em pecado, você tem que tentar entender o que aquela pessoa está passando. Entender que você não é o juiz no sentido de que se eu não vivo aquilo, eu consigo me abster daquilo, eu sou melhor do que ela, porque você peca em outra coisa. E esse é sempre o sentido de você olhar para o próximo. Então, eu posso olhar para a Diene, que tem um problema de pornografia, que não é diferente do meu problema de fofoca. Deus ele é muito claro em relação a isso. Não quer dizer que o pecado que a Diene venha cometer, ou eu cometa, tenham consequências naturais aqui diferentes. Então, dentro desse exemplo que eu dei para vocês de trejeitos, ideação e concretização, as consequências elas são diferentes. A palavra de Deus diz que se você olhar para uma mulher com desejo, você já adulterou. Mas não é a mesma coisa que você ir lá e adulterar. Há consequências diferentes. Em especial dentro do nosso meio natural. O sangue do Cordeiro é sobre todos esses pecados. E nós somos justificados perante o Senhor, seja na condição do trejeito, seja no caso de você olhar para uma mulher com desejo, seja com adultério, mas não te dá o aval para você fazer o que você quiser. Beleza? Então nós temos que começar a entender que a dinâmica do pecado, apesar de no nosso coração terem pecados mais graves e menos graves, todos eles nos elegem para o inferno. E só não se concretizam por causa do sangue do Cordeiro. O que é conversão? A palavra conversão é usada uma vez apenas na Bíblia. Uma vez. Atos 15:3.
enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessarão as províncias de Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então o apóstolo Paulo e Barnabé saíram para pregar o evangelho. Enquanto eles passavam pelas regiões da Fenícia e Samaria, eles pregavam o evangelho e as pessoas começaram a se converter. Gentios, não eram judeus. Porque o propósito inicial de Cristo era, pela ordenança do Senhor, é que apenas os judeus ouvissem a palavra de Deus. Jerusalém que mata os seus profetas. Ele vem falando da condição de que ele pregou o evangelho. Eu queria, como uma galinha, colocar vocês, judeus, debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Então, no primeiro momento, os judeus recebem a palavra. E aí, conforme a igreja ela vai se desenvolvendo, os gentios começam a ser atraídos. Paulo e Barnabé, ele vai falar dessa conversão desses homens que não eram judeus, não tinham nenhuma ideia da condição divina de Deus, não tinham o Antigo Testamento, não tinha nada, não tinham lido os profetas. E aquelas pessoas, quando ouviram a palavra de Deus, o coração delas se encheu. Queremos. É uma condição, por exemplo, do eunuco. Aquele eunuco lá que era ministro da fazenda da Etiópia, um homem muito rico, chega com a sua comitiva, e ele vai lá, e quando ele está voltando, ele está lendo os pergaminhos do profeta. E aí o Estevão, acho que é Estevão, não sei, acho que é Estevão, Filipe, eu sempre me confundo, acho que é Estevão. Estevão, ele é colocado naquela condição lá, enquanto aquele homem fala: você entende o que você lê? Ele fala assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explica? O que ele está falando é assim: eu sempre vivi num mundo pagão, eu adorava outros deuses, eu sei que tem alguma coisa diferente. Aí a Estevão senta com ele lá, explica, e ele fala assim: o que impede de eu ser batizado? Aí tem um milagre ali, porque diz que não tinha nada em volta. Regiões áridas, quando tem água, tem gente. E ele fala: mas tem aquele pocinho lá, Deus fez, dedução minha, né? Deus colocou um pocinho de água lá. Ele vai lá e batiza aquele homem, e aí Estevão, ele é transladado ali. Puf! Entendeu? Negócio maravilhoso. A palavra de Deus começa a chegar aos gentios. Essa conversão abrangia arrependimento e fé, como mostra os outros relatos em Atos. A gente vê isso depois de Atos 2:8. Aqueles homens são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Ele não é língua dos anjos, são línguas idiomáticas, porque o objetivo ali era falar na língua de outras pessoas, no sentido de evangelizar, que a igreja crescesse. Aqueles homens estão em Jerusalém, estão ouvindo aquele burburinho santo lá, aqueles homens falando em alemão, japonês, holandês e tal. E eles falam assim: nós estamos entendendo esses homens pregar na nossa própria língua, porque havia perseguição em Jerusalém. E eles saíram para outras regiões. Uma vez por ano, ou de tempos em tempos, eles voltavam para trazer o seu sacrifício ao altar do Senhor. E aí eles começam a ouvir: ah, os caras estão bêbados. Pedro ouve aquilo bravo, porque ele não tem o velho homem, né? Ele não falou manso, ele ficou bravo. Falou: que bêbado nada, é 9 horas da manhã ainda. Que bêbado, você está louco? Aí ele começa a pregar o evangelho, começa a falar da salvação, e chega no final e fala assim: e quem matou Jesus foi vocês. Não todos olham para ele e falam assim: e agora? Como que nós vamos nos converter? Como é que nós vamos ser aceitos nesse reino de Deus? Se arrependam e sejam batizados. Mais de 3.000 pessoas naquele dia se converteram. Deve ter dado um trabalho desgraçado. Imagina batizar 3.000 pessoas assim num tapa. Pois é, ali aconteceu essa maravilha. Essa conversão abrangia arrependimento e fé. Atos 11:18. Ingrid? A única pessoa que não me abandonou na leitura da manhã. E eu? Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
aqueles homens começaram a mudar o seu coração. Eles ouviram a palavra e aquilo começou a gerar mudança no coração deles. Não dá para você ser um cristão, ouvir a palavra e continuar a mesma coisa. Não dá. Já encontrei tanta gente que estava ávida, no afã de conhecer a Deus. E eu amo Deus, eu amo Jesus. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Esfriou, cansou. Lutas da vida, não se dedica às Escrituras. Nós estamos trabalhando no contexto de 1 e 2 Pedro exatamente nisso. Hoje nós vamos falar sobre os versículos em que aqueles falsos mestres, eles iam exatamente em cima dos novos convertidos, porque aquelas pessoas não tinham o quê? Conhecimento. Conversão, portanto, é arrependimento. É dar as costas ao pecado e incredulidade. É arrependimento e também é fé. Confiar apenas em Cristo para a salvação. Aí o Watts falou assim, de uma criança, que se nós não formos como uma criança, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. O que é esse versículo está dizendo? Já falei uma vez ou duas, vou falar de novo. O que é ser como uma criança? É ser igual a Júlia? Não. É ser igual a Helena? Não. É você estar entregue, você ter confiança. Eu não sei se a Júlia ainda faz isso, mas criança, numa pequena idade, você fala assim, pula, papai, pula, ela pula. Essa confiança, é a certeza de que Deus, que é santo, que é maravilhoso e é bendito, Ele cuida de nós. É aquela música lá, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Gente, é essa confiança. Ser como uma criança é confiar em Deus, confiar no Senhor. Conversão, portanto, é arrependimento e fé. Na verdade, trata-se dos dois lados da mesma moeda. Um lado é confiar nas suas promessas. Não pode ter um sem o outro. Assim como não se pode andar em dois caminhos ao mesmo tempo, nem servir a dois senhores. Quando se fala, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não tenha dois senhores. Você não tem como servir a Deus e as riquezas. Está falando que não tem como você andar em um caminho diferente. Você tem que andar naquele caminho. É o caminho da fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Nós somos chamados a essa conversão e esse arrependimento todos os dias. Seja numa dificuldade financeira, seja numa dificuldade emocional, seja numa necessidade de enfermidade. Tenho falado com a nossa querida irmã Lourdes, pelo menos uma vez por semana, e ela vai falando a dificuldade dela, pastor, eu não aguento mais, está difícil, mas eu confio em Deus. Ela traz exatamente a condição de Jesus Cristo e fala assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a sua vontade. Então, essa tem que ser o nosso sentimento, o nosso entendimento, que nós temos que ter fé nas promessas de Deus. O que Ele escreveu vai se cumprir. Nem um i e nem um tio. Nem um i e nem um tio vai deixar de se cumprir. Nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Por que você precisa trabalhar de domingo se Ele promete que Ele vai te sustentar? Você entende? Mas isso não é uma coisa que eu tenho como empurrar a goela abaixo para você. Você tem que crer nisso. É questão de crer. Crer que Deus está no controle para fazer as coisas conforme lhe apraz. Isso significa que a fé salvadora em Cristo sempre inclui uma profunda mudança de coração. Uma mudança de coração que ela é gradativa e progressiva. Ninguém, ao ser batizado, fica uma nova criatura no sentido de ser pleno, sem nenhuma falha, nenhum defeito. Não existe isso. Seria tão bom, mas não é verdade. Seria tão maravilhoso, mas não é verdade. A pessoa ela sai do batismo e ela continua mentindo, ela continua pecando, mas algo muda no coração dela e começa a gerar uma transformação. Algumas pessoas conhecem essa história que eu vou contar. É de uma irmã que já congregou conosco, e ela falou assim, que uma época que ela se converteu, ela foi ser batizada. E aí falaram para ela assim, quando você for batizada, todos os seus pecados ficam na água do batismo. E ela falou, vixi, vai ficar preto. Entendeu? Tudo preto. E aí ela estava na fila do batismo. Quando ela batizar, a mãe dela ia lá para frente, para tirar foto. A mãe dela ia tirar foto dela sendo batizada. Só que quando ela via que ia chegando a vez dela, ela lembrava da água do batismo, que ia ficar escura, e ela ia para o fim da fila.
E conforme o pastor ia pregando, ia chamando mais pessoas se juntavam na fila para ser batizado, vai indo. E aí chegou uma hora que não tinha mais ninguém, e ela falou assim, agora não tem mais jeito. E ela subiu, entrou, fez a profissão de fé, segurou o nariz, entrou debaixo da água e saiu. E aí o pastor olhava para ela e falou assim, pode abrir os olhos, minha filha. E ela, pode abrir os olhos, minha filha. E ela morrendo de medo, a hora que eu abri os olhos, a água atrapalhou todo o meu pecado. Quando ela abriu os olhos, a água estava cristalina como essa água. Como é isso? Não há uma mudança automática, gente. Não há. É por isso que nós temos que olhar para as pessoas com amor e misericórdia. Então você olha para a pessoa e entende que você, que conhece seus pecados, foi perdoado. Por que você não estende a misericórdia para outras pessoas? A conversão é essa mudança de coração. A pessoa começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Não é apenas concordar com a verdade de uma doutrina. Satanás, ele concorda com essa verdade. A palavra de Deus diz que os demônios temem e tremem diante da palavra do Senhor. A gente leu uma passagem, eu e a Rô, a gente estava ouvindo um devocional, falava dos gadarenos. E aí o cara endemoniado gadareno lá, ele chega lá, tal, estava dor, aquele negócio que prendia, ele quebrava as correntes e tal, e depois ele estava tranquilo ali. Essa mudança é algo que ela é necessária, mas não quer dizer que aquele cara que era o gadareno, ele ficou bonzinho, não, ele só saiu o capeta do corpo dele, mas ele continuou com os problemas dele. E nós temos que olhar para as pessoas dessa forma. Satanás concorda com a verdadeira doutrina. Tiago 2,19. O que abriu a boca, o El que abriu a boca. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O apóstolo Tiago está falando para aquela pessoa assim, basta só você achar que você crê verbalmente, você conhece a doutrina e você fala, lá. Não, até os demônios têm que crer e pôr em prática. É por isso que a leitura das Escrituras ela é condicionada basicamente à sua aplicação. Por que nós temos só um culto de domingo? Porque você tem que ter uma semana inteira para você meditar no que foi falado e tentar aplicar na sua vida, para que então você possa novamente ouvir uma nova palavra. Não é assim que acontece na escola. Você vai para a escola, o professor dá uma lição e ele passa o que para você? Exercício, dever de casa. E se você não fizer? Chega na outra semana. Os maus alunos normalmente eles são maus alunos por quê? Porque eles não colocam em prática as lições que foram passadas dentro da sala de aula. Que é exatamente o que muitas vezes acontece dentro do contexto cristão. A fé salvadora ela é bem mais profunda e penetrante do que essa condição de você apenas saber a doutrina ou conhecer a doutrina sem colocar em prática. Mas nós não podemos esquecer nunca que a conversão é um dom de Deus. Ninguém consegue se converter sozinho. Se não houver quem pregue, ninguém se converte. Se não houver um texto bíblico a ser declarado, se não houver ninguém que fale, as pessoas elas vão continuar no engano e no erro. Não é algo natural do ser humano. O que é natural do ser humano? Fazer a sua vontade. Eu gosto sempre de dar o exemplo do lavar banheiro. Já lavou banheiro, Nicolas? Demais da conta. Tua mãe tirava o couro seu? Até hoje. Quando você lava o banheiro, a água vai para onde? Por quê? Porque tem uma queda natural, gente. A nossa tendência natural é fazer o quê? Ir para o pecado. É fazer o que nos agrada. Você vai lá e vê uma mesa com um alimento natural e você vê um alimento processado, você vai no processado. Se tem um suco natural e tem um refrigerante, você vai no refrigerante. Então isso é natural nosso. Espiritualmente é a mesma coisa. Então nós não conseguimos ir a Deus se Ele não vier primeiro a nós. Se Ele não nos alcançar, nós não somos alcançados. A dureza natural do nosso coração nos torna indispostos e incapazes de deixar o pecado e confiar no Salvador.
Por isso a conversão envolve o milagre do novo nascimento, uma ação de Deus. Em algum momento na sua vida, Deus te tocou. E aí as coisas elas vão encaixando, se foi com testemunho, se foi com uma palavra, alguma coisa acontece que o teu coração, que ele já está inflamado pelo Senhor, ele se rende, ele se prostra. O novo nascimento vem antes e possibilita fé e arrependimento. Você não consegue ter fé e se arrepender se Deus não tiver te tocado. Não dá. Não dá. Pelo milagre do novo nascimento, por pura graça, Deus nos concede a disposição que carecemos. Ficamos com a impressão de que há algo terrível, temível, por trás de arrependimento e fé, quando vemos indicações nos livros de Atos que a conversão é dádiva de Deus. Atos 11, 18. Atos 11, 18. Atos 11, 18, já leu? Lê de novo, gentileza. Lê de novo. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi Deus. Desculpa, pastor, minha coisa mesmo. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem que concedeu? Deus. Deus. Atos 5:31. Atos 5:31. Diz assim. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Que Israel é esse aí? Todos os filhos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, como abrira aos gentios a porta da fé. Quem que abriu, Vânia? A porta da fé para quem? Para mim e para você. Nós não somos judeus. Atos 16, 14. Já foi? Gente. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira, e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abriu o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Se Deus não tivesse aberto o coração dela, ela ia entender ou dar atenção para o que Paulo dizia? Não. Paulo estava falando e Deus faz o quê? Abre o coração. E quando eu oro por vocês, no início do culto, eu falo assim, que Deus nos deu espírito de entendimento. Que você tem o espírito ensinável, porque o nosso espírito é contrário às doutrinas de Deus. Então, se um conhecimento que vem de Deus vai trazer um mal-estar para você, um confronto em relação àquilo que você deseja, se Deus não agir no seu coração e trouxer um entendimento, o que acontece no seu coração? Ele fecha. Entende? Jamais entenderemos completamente que coisa profunda e terrível é a conversão enquanto não dermos conta de que é um milagre. Nós cantamos aquela música lá, eu nunca saberei. Como é que é? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Nunca. A gente nunca vai saber. Porque o preço do pecado foi pago por Cristo. E isso é um milagre. É uma dádiva de Deus. Lembre-se mais uma vez de que não apenas pecamos, nós somos pecadores. Não é uma coisa que acontece de vez em quando. Nós somos pecadores. A nossa índole é pecaminosa. Se você tiver alguma coisa a fazer, você vai fazer em prol de você. Adoramos falar dos políticos. Se você é um senador e é um deputado
E você tem que contratar uma pessoa em cargo comissionado para ganhar 10 mil reais. Você vai contratar alguém de fora ou teu irmão que precisa? Os outros não, né, Rainha? Só eu e você. Né? Todo mundo faz isso, gente. Nós fazemos isso. É a nossa índole. A Bíblia deixa claro que o nosso coração, nós já falamos sobre isso, ele é cego. 2 Coríntios 4,4. Ele é duro. Ezequiel 11,19. Ele está morto. Efésios 2, 1 a 5, 1 e 5. E é incapaz de submeter-se à lei de Deus. Romanos 8, 7 e 8. Nós somos filhos da ira. Só somos resgatados pelo amor de Deus. Assim, ao ouvirmos o Evangelho, de forma alguma responderemos de modo positivo, a não ser que Deus nos toque. Se Deus não nos tocar, nós vamos continuar com o nosso coração duro. Você pode até ser religioso, porque as pessoas elas estão na igreja como religiosas. Se eu fizer isso, que nem acho que a ministra começou a citar, se eu não entregar o meu dízimo, os gafanhotos eles vão comer o meu dinheiro. Se você entrega o seu dízimo e oferta, por causa dos gafanhotos, guarda o seu dinheiro. É melhor você guardar o seu dinheiro do que se entregar à vontade. Se nós acharmos que é nesse contexto de mercantilismo, de que eu dou para receber algo em troca, você está no lugar errado. Talvez você... Barganha. Isso chama-se adoração profana. Você pensa na imagem de uma divindade, tá? Uma estátua. Então a pessoa ela se prostra à divindade, ela oferece algo à divindade para receber algo em troca. Onde acontece isso? Cultura afro, em muitas igrejas. Olha, se você não entregar e não der 10 envelopes na mesa, no chão, no banco, se você não der, Deus ele vai mandar o gafanhoto e vai acabar com você, e você... Não tem nada disso ali. Não tem nada a ver. Essa adoração para receber algo em troca é adoração profana. Deus, quando olha lá em Ezequiel, as pessoas fazendo isso, ele fala assim: eu tenho nojo dessas festas que vocês me oferecem. Eu tenho nojo. Vocês oferecem sacrifício. Você acha que eu tenho mais gratidão a vocês, ou mais alegria em vocês, que vocês sejam obedientes, ou que eu quero o sangue de bodes e carneiros? Ele está olhando para aquilo com nojo, porque ele está vendo aquela situação da adoração. Agora, quando você tem a figura divina de Deus, e você está ali, vem à casa do Senhor, não para pedir, mas para agradecer, porque o dia do domingo é o dia de gratidão. Você comeu, você foi vestido, você teve trabalho, transporte, lazer, um teto para você morar. Enquanto milhões e milhões e milhões de pessoas não têm, você vem para a casa do Senhor e fala assim: tu és tremendo, Senhor. É a gratidão no coração. Num culto só tem duas coisas que você oferece a Deus: os dízimos e ofertas, que é o reconhecimento de que Ele fez por você, e o louvor e a adoração. Não tem como você adorar a Deus com o coração amargurado, não. Não tem como você olhar para uma pessoa que olhar para a Rosângela e falar: eu te amo, mas eu estou com ódio dela. Não dá, é falso. Isso é religiosidade. Deus olha para essas pessoas e Ele fala: de nojo disso. Não preciso disso. Não preciso disso. Será que a gente pode comparar, tipo assim, a parábola do filho pródigo, né? Assim, e ao mesmo tempo colocando como os fariseus, né? Na pessoa do filho mais velho, assim, que quem não é filho é um peso cumprir os mandamentos, ele está precisando pela força própria cumprir os mandamentos, viver a lei, religioso. Mas o outro que voltou à casa do pai, resgatado, o filho tem prazer, é uma coisa leve, não é fardo. Mas o filho pródigo que voltou, ele voltou com alegria? Por quê? De onde você tirou que ele voltou com alegria? Ele não voltou com alegria nenhuma, ele voltou porque ele não tinha comida. Ele voltou porque estava comendo a comida dos porcos. Não tinha, tanto em um como no outro, e nós já meditamos nesse livro, né, que fala sobre o filho pródigo. Tanto um como o outro, eles são carentes do Senhor. Entendeu? Nenhum fez por alegria. Você não vê ele manifestando alegria. Ele vê numa condição de que ele estava padecendo necessidades. Ele fala assim: na casa do meu pai. Ele não fala assim: poxa, eu pequei contra o meu pai, agora eu vou lá pedir perdão. Não. Na casa do meu pai, os jornaleiros eles comem melhor do que eu. Vou lá porque eu quero comer. É isso que ele veio na cabeça dele. E Deus sabe disso. Ele sabe que eu e você
nós estamos vindo para a casa do Senhor buscando essas coisas, mas Ele vai derramando no nosso coração mudança. Júlia, podemos continuar? Beleza? Cara de pau, né? Yes. Assim, ao ouvirmos o Evangelho, de forma alguma responderemos de modo positivo, a não ser que Deus efetue o milagre da regeneração. A fé é ação nossa, mas ela só é possível a partir de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Como que eu vou crer? Eu só creio a partir do momento que Ele toca no meu coração. Não tem como. Arrependimento, se Deus não fizer o seu trabalho de vencer o nosso coração duro e rebelde, nós nunca nos arrependeremos. Essa obra divina é chamada regeneração. O que é regeneração? O seu coração de pedra, ele começa a ser transformado num coração de carne. Carne. Falta algo para falar. Carne. Falta algo. Carne. Entendeu? Até então nosso coração é de pedra. E depois ele é de carne. Tá? Carne. Tá? Essa obra divina é chamada de regeneração. A nossa obra é chamada de conversão. Nós fazemos o que? Ouvimos a palavra, porque o Espírito Santo habita no nosso coração e nós começamos a agir de uma maneira diferente. Algo diferente. Algo diferente acontece no meu coração. É cheio. Cânticos. Foi um fim de semana sem a Luísa em casa. Eu e a Luísa não estava em casa, aí nós não dávamos bem. Amor. Se eu fosse sertanejo, eu falava, é o amor. A fé, ela só é ação nossa a partir da ação de Deus. Nós vamos parar por aqui, se Deus assim me permitir. Na semana que vem nós vamos dar andamento, falando um pouco mais sobre essa questão da conversão ser um dom de Deus. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir que o Senhor cada vez mais nos oriente, nos guie, nos conceda da tua graça e do teu amor, para que nós possamos, Pai, ser filhos amados em que o Senhor tem o prazer. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.